Em destaque, no Panorama CBN, chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos a presídios federais. Governo deseja mudanças em pontos do projeto Antifacção. Bradesco e Itaú pedem reversão de decreto de falência da Oi. Epstein diz em e-mail que Donald Trump sabia de esquema de abusos sexuais. E a carreta, com uma falsa bomba que ficou atravessada no Rodoanel em São Paulo por quase 5 horas. Panorama CBN. Olá para você, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à edição desta noite do Panorama CBN. Eu sou o Lucas Soares e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar o que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo e o que foi destaque na programação da CBN ao longo desta quarta-feira, dia 12 de novembro de 2025. Nosso panorama de hoje começa com o destaque da transferência de 7 chefes do tráfico do Comando Vermelho do Rio de Janeiro a presídios federais. Os criminosos estavam no complexo de Jericinó e foram levados em um avião da Polícia Federal. A operação foi autorizada pela Justiça em resposta aos ataques ocorridos após a mega operação nos complexos do Alemão e da Penha no fim de outubro. Segundo o governo do Rio, os presos integram a cúpula do CV e a transferência é uma estratégia para enfraquecer a comunicação entre integrantes da facção. Em Brasília, o governador do Rio, Cláudio Castro, comemorou a transferência e disse que outros 3 chefes do CV também devem ser transferidos em breve. Pensei que já foram tarde. Agora é continuar eles lá e esperar que ninguém os traga de volta. Foi um pedido do Estado? Foi o pedido do Estado do Rio de Janeiro. Nós pedimos 10 vagas, já foram os primeiros 7, e a gente espera que em breve uns 3. Com a operação, o Rio passa a ser o estado com o maior número de presos sob custódia federal, totalizando 66 custodiados de alta periculosidade. Somente em 2025, 19 novas inclusões foram realizadas nas penitenciárias federais. E falando em Comando Vermelho, nesta terça-feira, a Polícia Civil prendeu em flagrante uma mulher que saiu de São Paulo com 30 pistolas que seriam levadas ao complexo do Alemão, na zona norte da capital fluminense. A suspeita foi encontrada em um ônibus de turismo em Itatiaia, no sul do estado. A investigação apontou que o material saiu do bairro do Brás, na zona leste da capital paulista. Outros envolvidos ainda são identificados. Bom, já que estamos falando de facção criminosa, eu te atualizo sobre a novela do PL Antifacção na Câmara. Você tem acompanhado aqui no Panorama o desgaste que tem sido. Nesta terça, o relator da proposta, o secretário licenciado de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, entregou um terceiro documento, como a Bianca te contou na edição da manhã. A última dessa história é que a votação, que estava prevista para esta quarta, voltou a ser incerta. Derrite afirmou que ainda trabalha por um acordo. Até o momento em que eu gravo aqui o Panorama, o tema não foi a votação. O Ministério da Justiça aponta pelo menos 4 pontos do relatório de Derrite que tem potencial para desorganizar o combate às organizações criminosas. Após análise técnica da equipe jurídica, foi concluído que os trechos podem desconfigurar o projeto. Entre as preocupações do Ministério estão a descapitalização da Polícia Federal, com alterações em fundos que financiam a segurança e o sistema penitenciário. Além disso, o projeto retira a possibilidade de apreensão imediata de bens de facções e milícias, o que pode afetar diretamente os fundos de financiamento da segurança pública. Mais cedo, Derrite participou de um encontro da Frente Parlamentar do Livre Comércio em Brasília, ao lado de governadores como Ronaldo Caiado, de Goiás, Romeu Zema, de Minas Gerais, e da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão. O PL foi assunto. Derrite disse que tomou como base um projeto do governo federal, mas fez alterações significativas. Ele afirmou ter recebido críticas de que estaria limitando as prerrogativas da PF, o que chamou de narrativa mentirosa. Bom, o assunto segurança entrou na pauta política de vez, isso é inegável, né? Prova disso é o resultado da pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta, que mostrou que a mega operação do Rio de Janeiro interrompeu a recuperação da popularidade do presidente Lula, que vinha sendo registrada desde maio.
A desaprovação do petista oscilou 1 ponto percentual para cima, chegando a 50%. A aprovação recuou na mesma proporção, caiu para 47%. E a diferença, que era de 1 ponto em outubro, subiu para 3 pontos este mês. O freio na melhora da avaliação do presidente está ligado à ação do governo do Rio contra o Comando Vermelho, realizada no dia 28 de outubro, que trouxe ao debate o tema da segurança pública. A operação é aprovada por 67% dos entrevistados na pesquisa, mesmo índice daqueles que avaliam que não houve exagero na força empregada na operação, contra 29% que pensam o contrário. Enquanto para Lula o efeito da mega operação foi negativo, para o governador do Rio veio a boa notícia. Castro é o governador mais bem avaliado no combate à violência. O cientista político Murilo Medeiros diz acreditar que o tema da segurança será explorado pela oposição para tentar recuperar espaço nos próximos meses. A mega operação no Rio de Janeiro reposicionou o tema da segurança pública como agenda central do Brasil. E, historicamente, campo da esquerda sempre teve dificuldades de lidar com o tema, sempre teve dificuldades de articular propostas efetivas em relação ao tema da segurança pública. E o campo mais à direita agora tenta surfar nessa onda, reagrupando o seu discurso e suas lideranças em torno dessa agenda punitivista, de maior rigor da legislação, em busca de ganhar capilaridade popular e também retorno eleitoral imediato. A pesquisa Quest foi realizada entre os dias 6 e 9 de novembro. Foram 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. E o Senado reconduziu o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ao cargo por mais 2 anos. Foram 45 votos a 26. Ele enfrentou uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça mais dura do que em 2023 e teve menos apoio, principalmente pela atuação nos processos da trama golpista. Gonet denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, o filho dele, Eduardo, e recentemente o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, Eduardo Talhaferro. Em recados à classe política, Gonet afirmou que adota uma postura arredia a interferências e que não busca aplauso transitório ou exposição midiática. Ele defendeu a atuação técnica do órgão. O que importa ter presente é que não há criminalização da política em si. Sobretudo, a tinta que imprime as peças produzidas pela Procuradoria-Geral da República não tem as cores das bandeiras partidárias. Gonet foi questionado sobre anistia e até sobre impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Recentemente, ele emitiu um parecer defendendo a legitimidade exclusiva da Procuradoria para pedir esse tipo de impeachment. Hoje, qualquer cidadão pode oferecer denúncia contra ministros por crime de responsabilidade. Perguntado sobre o assunto, ele disse que essa não é uma decisão final. Um dos ataques mais duros a Gonet foi feito pelo senador Flávio Bolsonaro, que lamentou a recondução dele ao cargo e o acusou de alinhamento com Alexandre de Moraes. Eu quero lamentar a sua recondução. Muito. O senhor aceitou passivamente o Ministério Público Federal ser esculhambado. Não defendeu as prerrogativas constitucionais da instituição que o senhor deveria representar. Perdeu a titularidade da ação penal pública. Foi ignorado em vários momentos pelo ministro Alexandre de Moraes, que sequer consultava o Ministério Público Federal para tomar alguma iniciativa. Aí depois dava aquela vaselinada, mandava lá para o senhor opinar. Os membros do Ministério Público Federal devem ter vergonha do senhor hoje. O presidente da CCJ pediu respeito, mas a fala de Flávio provocou um bate-boca entre senadores, principalmente quando ele mencionou o pai, que cumpre prisão domiciliar e responde a processo da trama golpista. O procurador-geral negou qualquer alinhamento com ministros, disse que atua com independência e que cumpre a Constituição. Ainda sobre o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma suspendeu nesta quarta o julgamento dos chamados Kids Pretos, militares acusados de planejar o monitoramento e assassinato de autoridades e tentando pressionar o alto comando do Exército para aderir a uma trama golpista. Eles integram o chamado Núcleo 3 da Ação Penal, que investiga uma organização criminosa para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder, apesar da derrota nas urnas em 2022. O caso será retomado na próxima terça,
quando serão conhecidos os votos dos ministros. O primeiro a votar é o relator, ministro Alexandre de Moraes. Depois votam Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino, que é o presidente do colegiado. O segundo dia de julgamento foi marcado pela cobrança do ministro Flávio Dino por lealdade e respeito dos advogados. O Moraes também fez perguntas sobre as provas apresentadas e as defesas negaram que os Kids Pretos participaram do planejamento ou execução de um plano para assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. E o dia foi marcado por operações contra políticos, indiciamento e desdobramentos de outras ações. No Tocantins, a Polícia Federal fez operação para cumprir 24 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de tentar atrapalhar uma investigação sobre o desvio de recursos públicos destinados ao enfrentamento da Covid-19. Os agentes também investigam o uso de verbas de emendas parlamentares para contratar empresas responsáveis pelo fornecimento de cestas básicas. Entre os alvos estava o governador afastado do estado, Wanderley Barbosa. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal indiciou o ex-deputado estadual TH Joias e mais 17 pessoas por crimes ligados a facções criminosas. TH, que era do MDB, está preso desde setembro deste ano. Agora, a Polícia Federal concluiu a investigação e enviou o relatório, que será avaliado pelo Ministério Público Federal antes de tornar Diego réu. Em Sorocaba, no interior de São Paulo, a PF apontou que o prefeito afastado da cidade, Rodrigo Manga, do Republicanos, era chefe de uma organização criminosa e beneficiário de um esquema de corrupção envolvendo contratos públicos. A gente falou de Manga aqui na semana passada, o prefeito TikToker. Alvo de uma operação policial, ele está fora do cargo desde o dia 6 deste mês por decisão judicial. Ele nega todas as acusações. A Bolsa de Valores de São Paulo interrompeu a sequência de 12 dias consecutivos batendo recorde e fechou o dia em ligeira desvalorização de 0,07% aos 157.632 pontos. O dólar comercial fechou em alta de 0,37%, cotado a R$ 5,29. O euro vale R$ 6,13, elevação também de 0,37%. Nesta quarta-feira, o presidente do Banco Central reafirmou o compromisso da instituição com a meta oficial de inflação de 3%, em meio a pressões políticas por uma redução da taxa básica de juros. Gabriel Galípolo afirmou que o BC não brinca com dados e que as decisões da instituição são baseadas em fatos concretos, não em especulações sobre o futuro da política monetária. Todo mundo pode brigar com o Banco Central. O Banco Central que não pode brigar com os dados. E a gente está no mês 11 e nesses 11 meses não teve nenhum mês que nós estivemos dentro da meta. Se a gente olhar todas as projeções que a gente tem aquelas que vão dizer que a gente em nenhum momento do meu mandato eu vou estar dentro da meta, e outras que vão dizer que eu vou passar pelo menos 2/3 do mandato sem cumprir a meta. Então, está bem claro o porquê que a gente está com uma taxa de juros num patamar restritivo e porque a gente entende que é necessário permanecer. O presidente do BC também afirmou que não há sinalização sobre os próximos passos do Copom. Na terça, o texto da ata da última reunião do colegiado fez o mercado apostar em uma chance maior de corte da Selic a partir de janeiro. Galípolo também comentou, de forma diplomática, a declaração recente do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse que reduziria a Selic se estivesse à frente do BC. Ele destacou que mantém boa relação com o ministro, mas que o papel da instituição é cumprir o mandato legal de controlar a inflação. E após a Justiça do Rio de Janeiro decretar a falência do Grupo Oi, os credores começaram a se organizar para tentar reverter a situação. De acordo com fontes envolvidas no processo, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa e Santander têm juntos a receber da Tele Carioca em torno de 4 bilhões de reais via fiança. A estratégia é evitar a falência neste momento de forma a reaver a quantia de forma mais célere. Segundo fontes, o temor é que a Oi está esvaziada, já que os ativos que serão colocados à venda têm pouco valor. Nesta quarta-feira, Itaú e Bradesco já entraram com recursos para tentar suspender a decisão da Justiça que decretou a falência.
A sentença prevê a transferência dos serviços prestados pela empresa ao longo dos próximos meses. A expectativa dos credores é que a segunda instância da Justiça do Rio de Janeiro reverta a falência decretada pela primeira instância até que a transferência dos ativos seja concluída. E o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu nesta quarta com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, no Canadá, em meio à reunião do G7. No encontro, que durou 5 minutos, o chanceler brasileiro reiterou a Rubio os esforços do Brasil junto aos técnicos americanos para revogar o tarifaço imposto pelo presidente norte-americano Donald Trump sobre produtos brasileiros. O Brasil chegou a enviar aos Estados Unidos, na semana passada, uma proposta de negociação depois de uma reunião virtual com a equipe técnica. Na reunião desta quarta, Mauro Vieira reforçou a Rubio a importância de avançar na negociação, como tem sido sinalizado pelos presidentes Lula e Trump, principalmente depois do encontro entre os dois na Malásia, no dia 26 de outubro. Vieira e Rubio ficaram de agendar uma nova reunião presencial entre os dois para discutir o avanço das negociações, mas ainda não há data para o próximo encontro. Pode ocorrer no máximo em 15 dias. Embaixadores a par das discussões disseram à Rádio CBN que, apesar da conversa ter sido breve, o contato entre os dois é sempre muito bom, cordial e de confiança, e que, apesar dos conflitos entre Lula e Trump, o chanceler e Marco Rubio possuem um contato há mais de 10 anos, se respeitam e se gostam. E atenção, concurseiro, o governo federal divulgou as notas finais das provas objetivas do Concurso Nacional Unificado, o Enem dos concursos. Essa foi a segunda edição do concurso. Com os resultados, os candidatos podem checar se foram aprovados para a prova discursiva prevista para dezembro. Os candidatos também podem acessar os gabaritos definitivos das provas objetivas, as respostas aos recursos contra os gabaritos preliminares das provas objetivas, os espelhos do próprio cartão resposta, as listas de classificação de todos os cargos e a tabela com as notas mínimas para a classificação em cada vaga. As convocações para a fase de envio de títulos, como pós-graduação, mestrado e doutorado, também foram divulgadas nesta quarta-feira e podem contribuir para a pontuação em determinados cargos. Trilha para falar de COP. Otimismo cauteloso foi o termo usado por um negociador da cúpula sobre as consultas da presidência aos países participantes a respeito dos pontos que ficaram inicialmente de fora da agenda oficial para que as discussões já pudessem se destravar desde o primeiro dia. Na segunda-feira, uma reunião que duraria 2 horas levou 4, e a segunda sessão ontem terminou com 3 horas, e só porque a sala precisava ser desocupada. Segundo o diretor de Estratégia e Alinhamento da COP30, Túlio Andrade, isso acontece porque as partes estão fazendo propostas e construindo em conjunto como não se via há muito tempo, segundo ele. Ele afirmou que no domingo as partes estavam muito afastadas e que agora o movimento que se vê é de aproximação. Um desses pontos em discussão é o artigo do Acordo de Paris, que estabelece a obrigação legal de países desenvolvidos financiarem países em desenvolvimento com ações climáticas. A discussão gira mais em torno da questão legal do que o valor. O presidente da COP, André Corrêa do Lago, disse que no sábado vai apresentar um relatório que fez com o presidente da COP de Baku, que mostra o mapa do caminho para subir dos 300 bilhões aprovados no ano passado para mais de 1 trilhão necessários para a mitigação e adaptação dos efeitos climáticos. Não é um tema que eles têm que aprovar, que tem que ser discutido, não. É uma contribuição e que nós vamos continuar na presidência brasileira. A partir do fim da COP, a gente vai criar um grupo de especialistas mundial para desenvolver melhor o que está se tentando definir como financiamento climático. Paralelamente à COP, ocorreu nesta terça em Belém a cerimônia de abertura da Cúpula dos Povos Indígenas. O evento, que integra a programação paralela, como eu disse, contou com a participação de diversas lideranças indígenas e reuniu cerca de 200 embarcações numa barqueata pelos rios da região. O destaque foi o forte discurso do cacique Raoni contra a exploração de petróleo na margem equatorial da Amazônia. Ele criticou o avanço de projetos de perfuração e infraestrutura.
Eu estou acompanhando que o governo quer perfurar petróleo aqui no Foz do Amazônia. Eu estou acompanhando que o governo está trabalhando para fazer uma ferrovia para escoamento de produto perto de nossas terras. Eu estou acompanhando que cada vez mais tem desmatamento avançando e se continuarem fazendo essas coisas ruins, nós vamos ter problema. Raoni se reuniu recentemente com o presidente Lula e com o presidente francês Emmanuel Macron para tratar do tema. Ele deve voltar a conversar com o chefe do executivo brasileiro ainda durante a COP. A Cúpula dos Povos Indígenas segue até o próximo domingo com atividades na Universidade Federal do Pará. No noticiário internacional, novidades no escândalo envolvendo o empresário Jeffrey Epstein e o presidente Donald Trump. E-mails divulgados por democratas revelam que Epstein escreveu que Trump sabia de crimes sexuais cometidos por ele. Epstein aparentemente disse a uma cúmplice, Ghislaine Maxwell, que Trump passou horas na casa dele com vítimas desses crimes. Em outra mensagem, Epstein escreveu: "É claro que ele sabia das garotas." Ele se referia na época a Trump como candidato à presidência. No texto ainda disse, abre aspas, "Quero que você perceba que aquele cachorro que não latiu é o Trump. A vítima passou horas na minha casa com ele e ele nunca foi mencionado." Fecha aspas. De acordo com as trocas de mensagens, Epstein também pediu conselhos ao interlocutor sobre como deveria lidar com a declaração de Trump sobre a amizade entre os dois em uma entrevista à TV. O autor então respondeu que achava que deveria deixar ele se enforcar sozinho. Os nomes das supostas vítimas e outras informações de identificação pessoal foram omitidos das mensagens. No comunicado em que os e-mails foram revelados, o congressista Robert Garcia disse que quanto mais Trump tenta encobrir os arquivos, mais se descobre. A Câmara dos Estados Unidos se prepara para retomar do recesso e pode votar a petição para desobstruir a discussão sobre o caso Epstein e outros registros de investigação divulgados pela comissão. E, gente, olha essa história, que horror! A Procuradoria de Milão, na Itália, abriu uma investigação sobre um caso de extrema brutalidade. Turistas italianos são suspeitos de ter pago até 88 mil libras, cerca de 600 mil reais, para participar de safaris humanos durante o cerco de Sarajevo, entre 1992 e 1996, na Guerra da Bósnia. É isso mesmo que você ouviu, safaris humanos. As vítimas seriam civis, desarmados, incluindo crianças, alvos de tiros disparados por estrangeiros ricos que viajavam à região para praticar tiro ao alvo humano. De acordo com o jornal inglês Daily Mail, em reportagem desta quarta-feira, a denúncia aponta que os participantes teriam feito acordos com o exército sérvio-bósnio chefiado por Radovan Karadzic, condenado em 2016 a 40 anos de prisão por genocídio e crimes contra a humanidade. Diversos veículos europeus repercutiram esse caso. As investigações afirmam que os turistas, supostamente ligados a círculos de extrema-direita, viajavam de Trieste a Belgrado pela companhia aérea sérvia Aviogenex e pagavam militares para participar de fins de semana de tiro. O assassinato de crianças custava mais caro, segundo revelação do jornal El País. O documentário Sarajevo Safari, lançado em 2022 pelo cineasta esloveno Miran Zupanic, foi o ponto de partida das acusações. A produção reuniu depoimentos sobre o chamado turismo de atiradores de elite, prática que transformava o cerco da capital bósnia em uma atração macabra a estrangeiros. Muito Black Mirror, né? Aqui na América Latina, um acidente terrível. 37 pessoas morreram depois que um ônibus saiu de uma rodovia e caiu em um barranco no sul do Peru, na região da cidade de Arequipa. 24 pessoas ficaram feridas. O barranco de onde o ônibus caiu tinha cerca de 200 metros. Equipes de emergência, bombeiros e a Polícia Nacional trabalharam no resgate das vítimas e no transporte dos feridos. Voltando ao noticiário nacional, registra um acidente rodoviário que ocorreu no Paraná. Um engavetamento entre um caminhão-baú, uma carreta e uma van
com uma família matou um caminhoneiro e deixou algumas pessoas feridas na BR-376, no trecho que liga o Paraná a Santa Catarina. Segundo a polícia, na van estavam o motorista e 15 pessoas de uma família que viajava para visitar o Parque Beto Carreiro. E chama a sua atenção para um caso que parou São Paulo nesta quarta-feira. Uma carreta ficou atravessada pela manhã na pista do Rodoanel Mário Covas, na altura do quilômetro 45, em Itapecerica da Serra, bloqueando o trânsito por cerca de 5 horas. Havia uma suspeita de bomba na cabine, mas o artefato não tinha material explosivo. O motorista já tinha sido retirado do veículo pela polícia antes e levado ao hospital muito abalado, mas sem lesões. Ele disse que tinha sido alvo de um assalto quando a carreta travou e os 3 criminosos o teriam obrigado a deixá-la parada no meio da pista. A polícia apura as circunstâncias do caso. Em Alagoas, a Braskem e o governo do estado anunciaram um acordo no valor de R$ 1 bilhão e 200 milhões de reais em virtude dos danos ambientais e afundamento do solo causados pelo trabalho de extração de salgema em bairros de Maceió. Conforme a petroquímica, o montante será pago ao longo de 10 anos. A empresa também afirmou que já desembolsou 139 milhões de reais do total acertado e que as parcelas para quitar o restante serão variáveis e corrigidas até 2030. A medida também extingue uma ação movida pelo governo alagoano contra a empresa e ainda depende de homologação judicial. Antes de me despedir, eu registro a mensagem do Giovanni, da cidade de Enéas Marques, no Paraná. Disse que nos ouve pelo Spotify. Muito obrigado pela sua audiência, Giovanni. O Lúcio Ferreira também deixou mensagem para falar do Réveillon, que a gente comentou aqui ontem. Lúcio disse que vai passar o dele em alto mar, mais precisamente embarcado na P70. Lúcio, eu sei bem como é isso. Nascido em Macaé, já passei muito Natal e Ano Novo longe do meu pai, que também embarcava. Mais importante é que quando desembarcar, você possa abraçar os seus, aproveitar a família, os amigos. É isso que importa. Bom, essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Lucas Soares, e a edição e a sonorização pelo Anderson Wendel. A próxima edição do Panorama chega por volta das 7 da manhã com Bianca Santos. Amanhã eu tô de volta. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.